Então, mais uma vez, bom dia, né? Nós vamos agora iniciar o nosso mini curso do terceiro Conejus, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Quero, pessoalmente, dar bom dia a todos, e aí a Fátima, o Igor, a Jordana, a Joseneide, o Márcio, a Mirella, a Séfora, tá? Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro um pouco compacto, né, sobre um assunto tão importante. Então, eu queria, né, antes que depois eu vou me apresentar e que vocês só dissessem, se apresentassem também para a gente conhecer rapidamente. Você pode pelo microfone, pelo chat, né, seu nome, né, qual curso que você faz, se você é estudante, se você já é profissional, qual é a instituição, qual é o período também, tá certo? Então, para que a gente se ambiente um pouco mais e até mesmo eu possa perceber um pouco da linguagem e do aprofundamento que eu precisarei ter durante esse período, né? Então, meu nome é Luiz Paulo, eu sou farmacêutico, né? Tenho residência em neurologia e neurocirurgia, sou mestre em educação, a minha residência é pela Escola de Saúde Pública do Ceará, com instituição do Hospital Geral de Fortaleza. A minha instituição do mestrado é a Universidade Regional do Cariri, certo? E sou professor das instituições de nível superior da cidade de Iguatu. Então, e professor titular na Unifique de algumas disciplinas, como atenção farmacêutica, farmácia hospitalar, farmacotécnica, introdução à farmácia, química geral e orgânica, certo? Então, assim, eu tenho uma pequena experiência sobre a área de atenção em geral, né? Dessa área do cuidado farmacêutico, da farmácia clínica, da atenção farmacêutica. Então, eu desejo boas-vindas, né, que a gente tenha um diálogo, a gente tenha uma construção muito importante durante esse tempo, para que vocês realmente possam perceber o quão ousada está a profissão farmacêutica e que ferramentas nós podemos ter para que essa ousadia ela seja muito bem confirmada, certo? De fato, quando vocês começarem a perceber alguns termos, para alguns vai ser algo supernatural, algo que já foi visto, mas com algumas nuances, né, que nós podemos deixar claro. Para outros, vai ser uma novidade. Então, eu vou tentar fazer uma miscelânea de conceitos e de prática e de inovação dentro das mais diversas áreas que o farmacêutico pode atuar. Então, eu queria só saber, por exemplo, o nome, né, que eu já estou vendo, se apresentar a instituição e curso. E aí, pela ordem aqui do chat, eu queria, Fátima, você poderia falar para a gente? Eu estudo na Unifique e estou no 4º semestre de farmácia. Maravilha, seja bem-vinda. Obrigada. Igor. Tá aí. Opa, assim, eu não sou da Unifique. Tranquilo, ótimo. Eu sou da USFECLI, curso Ciências Biológicas. Maravilha. Bem-vindo, Igor. Obrigado. Jordana. Bom dia. Bom dia. Sou Nacioli, estou cursando nutrição na Unifique. Ótimo. Joseneide. Eu curso farmácia. Acho que teve algum problema. Repete, Neide, que tem cortado no teu microfone. Meu nome é Joseneide, eu curso o curso de farmácia no 6º semestre. Massa. Obrigado. Márcio. Eu estou falando aqui de Mirella aqui. Tudo bem. Tudo bem, sem problema. Márcio, atualmente nós estamos
na graduação aí do curso de farmácia pela Unifique no 6º semestre. Márcio e Mirella, né? Exato. Pronto. Já quer se apresentar também, Mirella? Eu já estou aberta aqui o microfone, vamos lá, porque os dois da microfonia, bem que a gente tentou. Tranquilo. Eu estou, né, no 6º semestre de graduação do curso de farmácia da Unifique. Tá ótimo, obrigado. Maite, a gente está se apresentando. Se você quiser falar, ou então já. Meu nome é Maite e eu estou no 2º período do curso de fisioterapia. Joia. Nájila. Já. Séfora. Bom dia. Bom dia. Me chamo Bárbara Séfora. Estou no 4º semestre de farmácia na Unifique. Pronto. Bárbara, né? Também. Também, né? E Nájila já foi. Joyce. Bom dia, meu nome é Joyce, eu estou no 2º semestre da Faculdade de Farmácia, na Unifique. Pronto, perfeito. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. Nós temos não apenas farmácia, que isso é muito bom, né? Nós temos outros cursos, então, que vai englobar bastante um pouco mais das falas. E aí, o título, na verdade, inicial, era prescrição farmacêutica, né? E aí ficou divulgado como prescrição terapêutica, certo? Mas todos vocês vão ser muito bem contemplados, tá certo? Com esses processos. Então, tem uma galera entrando, tá? Beleza. E aí, quem quiser também, até mesmo, né, para divulgar, né, para deixar que o Conejus chegue em mais pessoas também, façam fotos do momento de vocês também, postem nas redes sociais, marquem a Unifique, quem quiser me marcar também no Instagram, @luisferino também, tá? Para que a gente possa divulgar e que realmente a gente perceba que a nossa educação e a saúde, ela não para. Beleza, Jamile, obrigado. Bem-vinda. Quem não se apresentou, né, nesse momento agora individual, depois coloca no chat para o nome, qual é o curso, qual o período, qual a instituição, tá bom? Porque a gente já vai dar seguimento. Então, oi, Nájila. Então, assim, o que é que eu quero que vocês visualizem, né, como expectativa do nosso minicurso? Nós vamos falar sobre prescrição. Então, nós vamos falar de prescrição medicamentosa, certo? E que essa prescrição medicamentosa, ela vai favorecer a saúde de alguém e necessariamente essa prescrição, ela deve ter uma condição ideal para duas coisas. Uma prescrição que devolva essa saúde, que dê saudabilidade a esse paciente, mas também que seja estratégica, que seja terapeuticamente eficaz. Porque o que é que nós vemos hoje no sistema de saúde, e não apenas no sistema de saúde público, no sistema de saúde privado, no sistema de saúde misto, né, privado-público. A gente percebe que algumas prescrições, elas estão apenas sendo copiadas, xerocadas, né? E isso não é interessante, principalmente para vocês que serão futuros profissionais. Por quê? A saúde é individual.
Ah, Luiz, mas, por exemplo, num surto, né, de virose, de infecções, os sintomas são muito parecidos. Ok, são muito parecidos. Mas nós devemos lembrar que cada um, dentro de um contexto, que quem já me conhece, sabe que eu falo muito nesse contexto biopsicossocial, é totalmente diferente. Então, prescrever significa escrever antes. Então, para eu escrever antes, prescrever, eu necessito entender a situação daquele que vai receber a minha escrita. Porque eu vou conduzir este paciente para melhoria da sua saúde. Então, é muito importante que a gente perceba isso. Então, falar de prescrição, ou prescrição farmacêutica, ou prescrição nutricional, ou prescrição fisioterapêutica, todas elas necessitam de entendimento. E para que eu possa entender, eu preciso conhecer. E para que eu conheça, eu tenho que ver as multidimensões que aquele paciente já nos mostra, tá bom? Então, é muito importante que a gente faça isso. Eu trouxe uma apresentação para vocês e a gente vai ser guiada por ela. Então, só que essa primeira fala, ela vai trazer isso para nós. Qual é o objetivo desse mini curso? É que a gente entenda que a prescrição terapêutica, a prescrição medicamentosa, a prescrição de qualquer lado profissional, ela tenha validade a partir do conhecimento que aquele paciente nos traz. Vocês vão perceber que, por exemplo, o título do minicurso está prescrição farmacêutica, mas para aqueles que não são da área, tem a mesma garantia de que qualquer um que esteja aí. Inclusive, por exemplo, né, aqueles que gostam da área, para aqueles que têm afinidade pela área, para o entendimento. Às vezes, vai trabalhar não necessariamente com prescrição, não necessariamente com ferramentas estratégicas, mas o entendimento da hipótese daquele paciente vai transformar a sua profissão, tá bom? Então, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Não vou falar individualmente com todos agora, mas ao final eu vou falar. E aí, abram, né, a ligação. Abram essa nossa conexão, tá certo? A partir do microfone, né, fiquem à vontade. A partir do chat, não deixem de perguntar, não deixem de interagir. E também até mesmo de colocar as experiências de vocês, o dia a dia de vocês, as dúvidas que poderão surgir, para que a gente tenha um momento muito gratificante. Eu vou colocar aqui, deixa eu botar aqui, para que vocês... Deixa eu dar... Pronto. E aí, a gente já falou, né, que o nome do minicurso estava divulgado, prescrição terapêutica como inovação estratégica, e que vai ser a mesma coisa, tá? Que é prescrição farmacêutica como ferramenta de inovação em saúde. Então, para aqueles que estudam farmácia, para aqueles que estudam fisioterapia, para aqueles que estudam nutrição, para aqueles que estudam ciências biológicas, para aqueles que estudam outros cursos, não há nenhum problema. Porque o nosso objetivo aqui é entender o paciente. É saber como avaliar essas questões para modificar e devolver saúde para esses pacientes. Então, vejam. Tem uma galera entrando, por isso que eu tô... Tá?
Então, o que é que nós vamos ver? Né? O que é que a gente vai ver? Nós vamos falar em cuidado farmacêutico, cuidados gerais, tá? Os passos iniciais da farmácia clínica, enquanto área, a consulta farmacêutica, certo? Que é a consulta geral, de como a avaliação e a prescrição de fato. Então, é muito importante, por exemplo, na área nutricional, como é que eu faço uma prescrição da terapia nutricional, de um plano alimentar. Na área fisioterapêutica, como é que eu faço essa prescrição, entendendo para os processos de reabilitação desse paciente. Né? Para aqueles que não têm a área da saúde, muito bem, como é que eu posso entender a própria prescrição? E eu sempre necessito, não apenas por mim, mas pelas pessoas que estão ao meu redor, que tiram dúvidas, que acreditam que eu possa ajudar, e também para a área farmacêutica, porque além do entendimento de prescrição, eu preciso também prescrever. Então, a gente vai ter mais ou menos esse percurso. E aí eu quero que vocês fiquem muito ligados, principalmente para as pessoas, para os alunos que são dos primeiros períodos, como é que a gente pode inovar com relação a esse processo. Daí, né, eu trouxe algumas questões mais amplas. Algumas pessoas até já conhecem, né, um pouco desse trabalho que eu já realizo, mas outros não. Então, eu vou ampliar essa pergunta. Qual a melhor forma da gente cuidar? E aí queria ouvir, né, de vocês, alguém que queira. E aí eu pergunto, dentro da sua área, como é a melhor forma de cuidar do outro? Quem pode ajudar? Fiquem abertos. Bom dia. Oi, Lúcia, bem-vinda. Obrigada. Na minha percepção, assim como profissional da área da saúde, eu acho que o primeiro ponto é escutar, né? Ouvir, conhecer a realidade, o contexto histórico, o processo, saúde, doença do paciente, para que a gente possa depois ter um olhar como profissional farmacêutico e inserir o tratamento a partir das orientações cabíveis dentro da nossa área, do meu ponto de vista. Perfeito. Super ponto de vista. Tá? E é interessante a fala de Lúcia, né? Porque realmente a gente vê isso nos pontos que a gente aborda. O primeiro deles é manter sempre o olhar nas necessidades do outro. Entender que as necessidades do outro vão muito além das minhas condutas. As percepções que eu preciso ter sobre o outro são muito maiores do que isso pode nos levar. Então, é importante que a gente avalie esse cuidado farmacêutico de uma forma muito ampla. Porque quando a gente abre essa visão, a gente passa a fazer e exercer os protocolos, né, que existem várias abordagens para esse protocolo, onde a gente vai entender o outro e respeitá-lo. Porque a gente conhece, né, a gente já escuta muito sobre é porque determinado profissional não olhou nem na minha cara, aquele profissional não fez toda uma abordagem, não teve acolhimento, e a gente precisa mudar essa chave. A gente precisa mudar. E a gente só vai mudar essa chave quando nós percebermos a importância que o paciente tem. Porque ninguém procura o outro sem ter alguma determinada necessidade. Nós não vamos procurar, a gente só vai procurar, e é quando procura, né? Então, a gente precisa ter essa... Nós, durante 2020, utilizamos muita dessa palavra, né?
muito dessa palavra, né, de empatia. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, empatia não significa dizer visibilidade. Eu vou ajudar o outro e ali vai continuar. Ali permanece. Eu não preciso divulgar a minha conduta, eu não preciso estabelecer conexões a respeito de algo que não diz respeito às outras pessoas, porque o paciente às vezes tem medo, tem vergonha, tem apatia, e quando a gente faz aquilo para inflar o ego, é algo que é muito complicado de ser resolvido. Então, pensem, nós vamos pensar em farmácia clínica, em outras áreas, em prescrição, em atendimento, em gestão, em inovação para o paciente e nada mais. E ainda, né, dentro desse contexto biopsicossocial, das pessoas nas quais ela convive, mas não para que eu possa me reafirmar. Que a gente vê bastante, né, principalmente no advento dessas tecnologias, o quanto é que as pessoas se sobressaem pelos ombros de outras. O que isso, dentro do cuidado farmacêutico, principalmente, é algo que a gente não precisa e não deve fazer, tá? De fato, como nós estamos trabalhando com prescrição, esse último ponto que vocês acompanham aí na tela, fala sobre intervenção farmacológica. Então, a gente vai focar nas intervenções medicamentosas, né, com medicamentos. É claro que o farmacêutico, ele vai, dentro dessa prescrição, enquanto inovação, vai aliar medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. Porém, sempre lembrar que nas medidas não farmacológicas existem outros profissionais que detêm um conhecimento majoritário a respeito de algumas medidas não farmacológicas. Então, o que é que a gente precisa fazer? Encaminhar. Certo? Então, o encaminhamento, por exemplo, nós temos a área da nutrição. A gente sabe, por exemplo, que nós devemos diminuir, o que nós devemos evitar, mas de uma terapia nutricional, de um plano alimentar, de um acompanhamento maior, nós não podemos e nós não sabemos fazer. Então, a gente encaminha. Ou determinados tipos de posturas, né? Determinados tipos de posicionamento, nós também sabemos que aquela pessoa que toma todos aqueles medicamentos, por exemplo, para artrite, para artrose, osteoporose, artrite, osteopenia, sabe daquilo. A gente sabe o que a pessoa não deve fazer, mas no acompanhamento quem tem que realizar é o fisioterapeuta. Então, encaminhar também. Outro detalhe, por exemplo, na área da educação física, para os profissionais de educação física. Ah, a senhora tem que fazer uma caminhada, ou o senhor tem que ir para a natação, ou você tem que ir para a hidroginástica, eu não sei, não. Você tem que procurar um profissional de educação física para que ele possa dizer exatamente qual é a principal atividade, em quanto tempo, qual a carta. Essa é a forma de cuidar. De mostrar para o outro as possibilidades que ele tem, e não impor por um documento, pelo documento da prescrição. Então, a prescrição é um documento muito valioso, e a gente sabe que os novos farmacêuticos clínicos que estão surgindo têm outra ferramenta na mão, da mesma forma como outros profissionais que cuidam também têm essa ferramenta na mão. Basta que a gente saiba utilizar. Então, nesse primeiro momento desse encontro, vocês fiquem com isso na cabeça. Nós necessitamos cuidar do outro. Nós somos profissionais para cuidar do outro. Que profissionais estamos sendo? Que profissional eu quero ser? E a partir disso, nós vamos começando a desmistificar algumas coisas e focar na inovação. Porque até então, a maioria dos profissionais não tinham essa cultura de prescrição muito na mão. Geralmente a prescrição era distante, era na medicina, era na enfermagem, era na odontologia, e os outros profissionais faziam determinadas
orientações, mas sem documentá-las. Só que agora, né, essa luta completa pela prescrição, essa busca por prescrever, chegou. Agora, para que a gente faça uma prescrição de verdade, com todas as orientações possíveis, nós devemos, sim, primeiro de tudo, entender o paciente, segundo, ter muito conteúdo, e terceiro, ser responsável naquilo que nós estamos realizando. Então, fiquem com esse mantra, né, eu preciso cuidar do outro através de uma boa prescrição para que o outro tenha saúde. Porque assim eu vou desenvolvendo um pensamento que melhora muito a saúde desse paciente, tá certo? Daí, é importante que a gente perceba alguns detalhes. Gente, vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Vocês podem interromper a qualquer momento. Antes, nós tínhamos um binômio, né, cuidado farmacêutico e medidas não farmacológicas muito distante de nós. Mas o cuidado farmacêutico, ele vem sendo falado. Eu vou falar um pouco em cuidado farmacêutico agora, um pouco mais específico, mas lembrem, para aqueles que não são da área, o cuidado, ele é igual, certo? Com algumas abordagens, claro, diferentes, mas o cuidado, ele é muito igual. Então, o que é esse cuidado farmacêutico de uma forma muito ampla? Vai pra onde? Mentira. Tem alguns microfones ligados. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, o que é esse cuidado farmacêutico de fato? Deixa eu... Gente, peraí, só um instante. Porque teve algum microfone que... Só um instante. Deem uma olhada de novo nos microfones, por favor, de vocês. E aí só dei... Porque... Pronto, vou voltar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Sim. Sim. Sim, professor. Obrigado. Porque aqui deu um probleminha. Deixa eu voltar. Pronto. E aí, voltando um pouquinho sobre cuidado, perdão pelo... É porque eu teve uma pessoa que pediu para entrar, e aí teve um microfone, eu acabei apertando no lugar errado, desculpa. Então, falar desse cuidado, vocês podem acompanhar aí na tela, é um modelo de prática. Então, a gente não vai ficar no campo da teoria, porque cada dia mais as pessoas, os pacientes, eles passam a procurar profissionais nas mais diversas áreas. E nós necessitamos estar prontos. Para que, Luiz, que a gente precisa estar pronto? Para provocar, para dar serviços
farmacêuticos ou de outras categorias ao paciente, para a família, para a comunidade, por meio de ações integradas. É tanto que existe várias estratégias intersetoriais que provocam áreas diferentes. Do mesmo jeito, existem estratégias multiprofissionais, onde todo mundo é responsável pelo paciente. Aquelas pessoas que estão no território de saúde, que o território é aquele local demarcado, por exemplo, pela unidade básica de saúde, por uma policlínica, pelo hospital regional, todos os profissionais que são daquela área são responsáveis. E, sendo responsáveis, nós temos que focar e centrar no usuário. Então, nós vamos tirar aquilo que a gente aprendia, né, que existia apenas um modelo biomédico, né, que a saúde era apenas a ausência de doença. Então, a gente vai tirar isso de lado. A gente vai pensar que o usuário, ele necessita de promoção, proteção e recuperação da saúde. Como, Luiz, que a gente vai fazer isso dentro da área farmacêutica principal? A partir de resolução de problemas de farmacoterapia e uso racional dos medicamentos. É interessante que não apenas na área farmacêutica, mas, por exemplo, nós temos mães, pais, avós, irmãos, irmãs, que tomam medicamento diariamente. Esse é o primeiro ponto. Então, avaliem. Será que aquela quantidade de medicamentos que o meu parente toma, ele está tomando de uma maneira correta? Meu avô toma 10 medicamentos, mas não tem quem dê, por exemplo, durante o dia inteiro. Então, ele toma os 10 medicamentos de 7 a 9 horas da manhã. Isso é ideal? Isso consegue abarcar a possibilidade de minimizar os agravos que o seu avô tem? Então, são essas chaves que a gente precisa ir começando a reverter. E pensar que esses medicamentos podem ter interações, por exemplo, com o alimento, com outros medicamentos. Podem não surtir efeito pelo horário, porque tudo isso são problemas de farmacoterapia. Às vezes, o acondicionamento de medicamentos. Às vezes, por exemplo, está guardado no banheiro, né, que tem muita umidade, está guardado lá no quintal, onde tem muita exposição à luz solar, está guardado longe, ou melhor, ao alcance das crianças. Então, tudo isso precisa ser feito. Por exemplo, Luiz, mas o que é que tem a ver um medicamento ser guardado ao alcance das crianças? Muito bem, ela pode pegar o vidro, a cartela, despejar no chão e você perder. Então, a falta de adesão do tratamento pela falta do medicamento é também um problema. Então, é importante que a gente visualize todas as questões que podem envolver medicamentos. E nós, farmacêuticos principalmente, somos responsáveis por esta avaliação. Então, quando a gente estiver na nossa prescrição, por exemplo, nós vamos ver várias possibilidades de intervenção. E a prescrição, ela vai poder reverter um pouco desses problemas. Como nós vamos fazer isso, a gente vai já ver, tá? Então, pensa. Os medicamentos podem ter determinados problemas, podem ter determinadas incompatibilidades. E nós precisamos começar de forma estratégica a resolver esses problemas. Por isso que a prescrição, ela não é apenas para que você escreva o que o paciente vai tomar a partir daquele momento. Mas sim, você pode fazer um esquema terapêutico para mostrar para ele o que ele deve fazer com os que ele já tem em casa e com os novos que estão chegando. Então, isso é inovação, porque as pessoas não pensam sobre isso.
a atenção farmacêutica, o cuidado farmacêutico e a farmácia clínica é neste contexto de avaliação das desordens medicamentosas pelos mais diversos motivos e eu poder organizar esses sistemas, certo? Então, não deixem que isso passe muito sem vocês perceberem, porque todos esses problemas são de responsabilidade dos farmacêuticos. E para as outras áreas, quando, por exemplo, vocês avaliarem que podem ter qualquer tipo de incompatibilidade, de desordem medicamentosa, vocês podem trabalhar junto com o farmacêutico. Encaminhem para o farmacêutico também. E é importante que todas as áreas estejam escutando isso, porque cada um vai passar a encaminhar para o outro quando aquilo não tiver dentro da sua competência. Então, as equipes multiprofissionais trabalham cada vez mais unidas. É tanto que cada vez mais aparecem clínicas multiprofissionais, clínicas integradas em saúde, onde um paciente pode estabelecer vários contatos com muitos profissionais dentro de uma unidade só. Então, não deixem que isso afastem vocês. Pelo contrário, unam vocês. Nos unam enquanto profissionais, tá bom? E outra grande questão, grandíssima questão, para que a gente pense nesse paciente, é o uso racional dos medicamentos. Hoje, todos nós temos uma farmácia em casa. É muito difícil alguém não ter. E aí, pelos mais diversos motivos. O que é preciso entender? Que esse uso racional dos medicamentos, ele tenha literalmente uma racionalidade, uma responsabilidade, que eu não tome medicamentos de todo jeito, que eu seja orientado, que tenha prescrição. A gente fala, por exemplo, em automedicação responsável, onde suponhamos que eu tenha uma cefaleia, uma dor de cabeça menor, enfim, algo que me deixe desconfortável. E todas as vezes que eu tome um analgésico. Ok. Mas será que não poderíamos entender, já que essa minha dor de cabeça é tão constante, e eu procurasse um profissional para que eu entendesse a origem e aí tentar diminuir de vez com essas dores de cabeça? Ou será que é melhor toda vida que eu tomar, eu ter um Dorflex dentro da minha bolsa? E aí, essa quantidade máxima, Dorflex enquanto comercial, mas enfim, é o que a gente mais conhece. Mas, por exemplo, mucosa gástrica. Isso, exatamente. Tá perguntando aqui. Na verdade, o que é que acontece? Quando a gente vai fazer essa automedicação responsável, a gente tem que pensar exatamente no que ia dizer. Por exemplo, como isso pode fazer com que os sistemas de gastrointestinal, a metabolização hepática, a excreção, o comprometimento renal, pode ficar defasado. Porque se eu tomo direto, meu corpo ele vai responder de alguma maneira. Então, é muito importante que a gente avalie esses detalhes. Uma vez ou outra, num período grande de tempo, tudo bem. Mas sempre, o que é que está acontecendo? Será que são os níveis de estresse que são elevados? Então, é muito importante que a gente detalhe algumas coisas e procure os profissionais para que a gente não pense, o que nós podemos fazer ou não podemos fazer, tá? Então, quando a gente fala em prescrição, e aí nas mais diversas áreas, é importante que a gente avalie algumas coisas.
Porque não apenas, e aí isso vai abrir um pouco a área, não apenas na área farmacêutica, mas na área da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, como é que eu posso dizer? Das profissões que realmente as pessoas procuram com mais rapidez. Porque às vezes, Luiz, mas não seria melhor ir ao médico? Com certeza. Mas às vezes a demora de chegar no médico, a demora de uma consulta, às vezes o sistema único demora mais um pouco, eu não tenho o dinheiro para fazer uma consulta particular naquele momento. Então, o que é que eu faço? Eu procuro, dentro da unidade básica de saúde, um dos principais profissionais é o enfermeiro. E aí, aliado a esse enfermeiro, dentro do NASF, nós vamos ter o nutricionista, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o profissional da educação física. Dentro das farmácias comerciais, os farmacêuticos estão em prontidão para receber e orientar esses pacientes, para eles poderem, todos esses profissionais, realizarem essas atividades. Porque a prescrição farmacêutica, de fato, ela vai muito além do documento. É isso que a gente sabe que a prescrição é o documento onde você vai orientar tudo. Mas a gente tem que ampliar esta visão. Porque ampliar essa visão favorece o paciente. Nós não estamos aqui para melhorar as nossas condutas individuais de ego. Porque como eu venho falando, às vezes, alguns profissionais querem apenas inflar os egos e dizer, eu consegui ajudar o paciente A. Quando, na verdade, aquele paciente é que vai dizer, olha, aquele profissional é tão especial que ele me ajudou a curar. Então, é diferente, certo? Então, esses cuidados que nós devemos ter para que a gente chegue na prescrição é muito importante. Porque olha a quantidade de coisas que nós podemos fazer. E aí, não apenas os farmacêuticos, mas todos os profissionais. E é importante que alguns alunos que estejam aqui no minicurso e que falem, né, que dos primeiros períodos, já vão com isso na cabeça, porque, principalmente eu vou falar da minha experiência. Eu não tive. Então, foi com o tempo, né? As nossas profissões, elas estão se tornando tecnicistas. Em que sentido? De um método para uma abordagem para determinado paciente com aquela patologia. E a gente sabe que isso vem se perpetuando. Não sei muito nas outras áreas, mas eu acredito também, né? Só que existe uma outra corrente que fala completamente o inverso, e é a que eu defendo, né? Onde a gente tem que se basear não apenas nesse modelo biomédico, mas sim no biopsicossocial, para que a gente possa realizar os rastreamentos em saúde, identificar os principais agravos daquele território, daquela comunidade, daquela família, daquele paciente, realizar atividades de educação em saúde, salas de espera, rodas de campo, rodas de conversa com as pessoas, a dispensação, de fato, de forma muito orientada, de forma muito responsável, de forma muito focada. Dispensar medicamentos não é apenas entregar, tá? É conseguir orientar esses pacientes para a melhoria desses questionamentos. Manejo de problemas de saúde autolimitados, isso é importante, para que a gente não invada o espaço do outro, para que a gente perceba exatamente o que é da nossa competência. E isso não apenas para os farmacêuticos, para os estudantes, mas para todos. Gente, é muito mais fácil a gente dizer que não sabe daquele problema e encaminhar para um profissional que vai conseguir resolver, do que eu tentar resolver, não conseguir e piorar a condição de saúde daquele indivíduo. Então, percebam isso, que cada vez mais a gente precisa entender que é uma equipe gigantesca de profissionais de saúde
que pode resolver, ajudar a resolver esse problema, tá? Então, sempre pensem nisso. Eu dependo do outro. Eu preciso do outro. Eu quero que o outro facilite também a vida do paciente, não apenas. E assim, não é, eu sempre vou bater nessa tecla, não é questão de vitórias, mas é onde o outro vai chegar com meu encaminhamento, com a minha conduta, com a minha clínica, com a minha prescrição. Então, a gente precisa estudar, a gente está avaliando esse cuidado farmacêutico de uma forma mais ampla, para que a gente, quando for especificar as prescrições, a gente saiba mais ou menos como conduzir. Porque seria muito bom eu chegar aqui, a prescrição tem data, tem cabeçalho, tem orientação, tem carimbo, tem nome, de forma muito técnica. Por quê? A prescrição, nós temos um modelo, mas esse modelo, ele pode ser muito bem associado a condições completamente diferentes. Então, percebam esses detalhes, tá? Continuando aqui, nesses últimos, a monitorização terapêutica de medicamentos. Tem pessoas que tomam antihipertensivos, hipoglicemiantes orais, outros medicamentos quaisquer, né? Antineoplásicos, quimioterápicos, enfim, inúmeros, tá? E aí, diz assim, meu Deus, eu já tenho 15 anos que tomo esse medicamento, e eu não vejo melhora. Ave Maria, eu vou tomar até quando? Aí chega em determinado profissional, ele vai dizer, você vai tomar pro resto da vida. Será? Será que esta é a fala? Será que esta é a realidade? Então, monitorizar significa acompanhar. Então, para eu acompanhar, eu necessito estar junto. Eu necessito trazer o paciente para perto de mim e não distanciar. E outra, e aí vocês vão começando a entender os detalhes. Lembrem das pessoas. Luiz, mas eu atendo 100 pacientes no mês. É quase impossível de lembrar todos. Sim, é quase impossível. Mas as histórias, elas não são iguais. Tentem. Que quanto mais as pessoas percebem que você se comove, que você se envolve, que você entende, outro nível de atendimento, é outro nível de orientação, é uma inovação ainda maior nas suas prescrições. Porque prescrever, todo mundo vai saber. Uma letra bonita, pelo amor de Deus, viu? Letras legíveis. Não vamos perpetuar uma condição Isso. Não vamos perpetuar uma condição que a gente... Ave Maria, fulano de tal tem uma letra péssima. Eu não tenho uma letra péssima. Eu tenho uma letra boa. Luiz, mas hoje em dia tem pessoas que já estão fazendo a prescrição digital. Maravilhoso. Se todo mundo tiver a condição assim, perfeito. Escrevam. Dentro da universidade, escrevam. Não fiquem só digitando, não. Pegue seu nome e vai colocando aí 500 vezes no seu caderno. Aprendamos a escrever. Porque nada pior. Porque já vão chegar prescrições farmacêuticas, prescrições da enfermagem, prescrições da fisioterapia, prescrições da nutrição. E as Ave Maria, o povo falava tanto que letra de médico era feia, e essas letras estão chegando aqui. Não, porra, então já sei que eu posso fazer de qualquer jeito. E eu não quero ouvir isso. Quero que... Luiz, mas minha letra é feia demais. Comece a treinar. Muda. É uma coisa simples. Isso tá aqui, ó. Tu não faz nada, tu nem gasta nada, só gasta um pouquinho da tinta da caneta. Porque isso é importante. Gente, tem muitas pessoas que são analfabetas, tem pessoas que não são tão esclarecidas. Percebam esses detalhes, porque tudo isso vai fazer a diferença, tá? Conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia e gestão da condição de saúde. Conciliar medicamentos é entender a prescrição que chega com o que já existe, né?
A pessoa já toma, vamos supor, 3 medicamentos. Foi no profissional e esse profissional prescreveu 6. Então, é 6 mais 3, são 9. Como é que eu vou conciliar o dia a dia? Horários, momentos, água, alimento, estresse, dormida. Como é o seu dia? Ah, Luiz, meu dia, todo dia é um dia diferente. Não, mas você tem que lembrar que você precisa tomar seus medicamentos. Então, numa conversa, como a gente vai ver, tudo vai melhorando, tá? Revisão da farmacoterapia, todos esses detalhes, saber se tudo aquilo que está sendo, esses 9 medicamentos, por exemplo, estão sendo muito bem tomados, está surtindo o efeito desejado, ou ainda permanecem alguns problemas. E gestão da condição de saúde é que o paciente chegou com uma determinada situação no consultório farmacêutico, no consultório de enfermagem, ou na farmácia, ou na clínica do nutricionista, ou na reabilitação da fisioterapia, por exemplo, né? E em 30 dias voltou. Melhorou as condições de saúde dessa pessoa ou permanecem do mesmo jeito? Então, tudo isso precisa ser muito bem realizado para o futuro desse paciente, tá certo? De fato, eu grifei, na verdade, para a gente só ir focando, para a gente ir mais para a área da prescrição. Um detalhe muito importante é que as pessoas, elas necessitam ser compreendidas para além da presença ou ausência de doenças, né? Como a gente falou, e até mesmo é conceito de saúde, né? Que não existe apenas a ausência ou presença de doenças, mas sim todo um contexto físico, social, psicológico, né, laboral, de entretenimento, espiritual, para que eu possa dizer que eu tenho ou não saúde. Não adianta, por exemplo, eu ser crossfiteiro, que eu estar na academia, levantando 120 quilos, fazendo a foto para postar no Instagram, dizer que está pago, né? Todos esses detalhes, se quando eu chego em casa, meu nível de estresse é elevadíssimo. Brigo com todo mundo, sou completamente estressado, né? E muitas vezes esse detalhe, né, dos níveis de cortisol lá em cima, né, de fazer muita automedicação, tomar anabolizantes, né, não ser relatado para o profissional que está te acompanhando. Porque tanto você não vai ter o efeito esperado, quanto a pessoa que está te acompanhando também não vai dizer assim, que trabalho eu estou realizando? Então, avalie esse contexto. Identifiquem o contexto social. Às vezes, o problema de convivência, de trabalho. Ah, Luiz, mas isso é invadir a privacidade do outro. Não. É invadir a privacidade do outro se eu chegasse para conversar com a pessoa numa praça, num clube. Mas quando a pessoa procura o profissional de saúde estar dentro de um ambiente na qual existe essa confidencialidade, não é nem um pouco invadir a privacidade. É você poder tanto enxergar, quanto ajudar a pessoa a enxergar o que ela pode fazer para a melhoria da saúde dela. Certo? Então, quando, olha só esse último ponto, nós entendemos sobre o que é saúde e o que elas esperam quando elas buscam o auxílio dos profissionais, eu vou transformar o meu atendimento, vou transformar a minha consulta farmacêutica, vou transformar a minha prescrição farmacêutica, porque eu alinhei os pensamentos. Eu alinhei os pensamentos tanto na revisão da farmacoterapia, quanto na autonomia do paciente em querer aderir ao tratamento, e também um terceiro e grandiosíssimo detalhe, a área financeira. A área financeira. Por que eu estou dizendo isso?
Porque a gente vê, né, vocês veem, até mais do que eu, como é difícil para uma pessoa que ganha pouco ter que comprar ou até mesmo garantir os medicamentos durante o mês. Uma fatia do dinheiro, uma grande parcela do dinheiro, vai para os medicamentos. E muitas vezes de forma muito correta. Porque a saúde, naquele momento, está dependendo de medicamentos de um poder, de uma... São aqui medicamentos mais caros, né? Só que nós precisamos também, não só nós, mas qualquer profissional necessita entender esse contexto social que o paciente vive para que a gente possa definir, para que a gente possa dizer exatamente como esse paciente vai pagar as despesas do mês, vai se alimentar, vai ter os medicamentos, ter lazer, porque é muito difícil hoje a gente incluir lazer dentro dos orçamentos, e aí lazer do mais simples possível, por exemplo, de ir tomar um sorvete, de comprar uma comida fora, de comprar uma janta fora, um jantar fora. Isso é lazer. A gente sai da nossa rotina, é de benfeitoria para nós. E as pessoas não conseguem. Então, para quem consegue fazer isso de forma muito mínima, ó, graças a Deus, que muitas e muitas pessoas não conseguem. Não conseguem nem fazer as necessidades básicas, e lazer também é condição de saúde. Então, é necessário para que a gente faça essa prescrição enquanto inovação de uma maneira muito ampla. Que a gente realmente perceba os detalhes do paciente, da história de vida, da história pregressa, para que a gente possa prescrever e conduzir esse paciente, tá certo? Então, né, o que nós temos, né, de métodos nós temos inúmeros métodos para que isso seja feito. E temos o método clínico centrado na pessoa. Tá? Então, eu sempre busco dizer a todas as pessoas que estudam esse tipo de área, que passam, né, que a gente conversa muito sobre isso nas aulas, nos encontros, nas palestras, nos cursos, seja lá onde for, que, olha, definamos, que a gente possa definir planos terapêuticos conjuntos. Perguntar, olha, esse comprimido aqui, ele vai favorecer o senhor devido, porque ele vai diminuir sua pressão arterial, vai deixar o senhor mais confortável por um longo tempo. Eu vou monitorar o seu dia a dia, para que a gente possa perceber, a partir dos seus exames laboratoriais, de conversas que eu possa ter através do WhatsApp com o senhor. Agora, ele é um pouquinho mais caro. O que é que o senhor acha? Tem condições? Isso dentro da consulta. Ah, meu filho, se for até R$40, dá? Não é 40 não, se é o dobro, é 80. Eu vou fazer um esforço, prescrevo. Porque não é fácil você prescrever 8, 10, 12 medicamentos, ter milhões e a pessoa não poder comprar. Ah, eu vou conseguir o dinheiro com o meu irmão. Ah, eu vou pedir emprestado a alguém. Vixe, eu vou ter que juntar 2 meses. É difícil. E isso ele não vai dizer depois, não. Ele vai dizer a você mesmo. Porque ele vai voltar. Tem um retorno desse acompanhamento da prescrição. E aí? O que é que eu vou fazer? Né? Então, olha só. Esse procedimento que eu estou, assim, conversando aqui, ó, ele vai fortalecer a autonomia do indivíduo.
porque eu estou dando a chance para ele, dele também me ajudar na minha prescrição, na consulta, no atendimento, no cuidado. E isso, quando os dois, profissional e paciente, alinham esse cuidado, olha só o que é que acontece, melhora os resultados em saúde, que é o que nós queremos, e também ele vai aderir mais aos tratamentos farmacológicos. Não é fácil, né? Como diz um grande professor meu, se isso fosse fácil, né, e aí para os farmacêuticos, todo mundo era farmacêutico, que não é. Por que não é fácil? Porque nós não estamos acostumados. A nossa cultura é outra. E a mudança cultural, né, a mudança dos métodos, das tradições, dos paradigmas, dos modelos, são complicadíssimos. Mas você, por exemplo, você vai atender, prescrever para, sei lá, 150 pessoas durante um mês, vai mudar 2. E ok. Quando mudar muito 2. Porque as pessoas, elas não estão preparadas. Isso que a gente está conversando aqui, não tem divulgação. Não há mudança, não há todo dia as pessoas ouvindo, vendo para mudar. Então, às vezes a pessoa passa 2 anos, 3 anos para ir no médico, para ir na unidade básica, para procurar profissionais de saúde. E ele não tem tempo para mudar isso. Agora, se tivesse meios de divulgação, principalmente nos meios de comunicação em massa, que a gente, enquanto profissional, estivesse sempre postando, divulgando, conversando com isso no rádio, na internet, na TV, tudo isso seria diferente. Mas não acontece. E pode acontecer ainda. Por isso que é importante que vocês que principalmente estão ainda nos cursos tenham essa visão de amplitude, que aumentem essa capacidade, né, para melhorar. Ah, Luiz, mas eu não posso mudar o Brasil todo. E não vai mudar mesmo. O Brasil não, mas você pode mudar pelo menos a sua comunidade. O entorno da sua farmácia comercial, do seu laboratório de análise, da sua clínica da nutrição, da sua clínica da fisioterapia, da unidade básica de saúde, de um bairro mais pobre, de um bairro distante. Você pode. Ah, Luiz, mas é muito grande. Mude pelo menos uma rua. Mas tenta mudar. Muda alguém, tenta transformar. É para isso que a gente está aqui. É para isso, nada mais. Então, vamos fazer um refresh do que a gente está vendo até aqui, tá? Ó, o que nós estamos percebendo? Que deixa eu ver se tem alguém aqui no... Desculpa, porque fazer o refresh antes de ver... Ah, tem. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, espera. É porque às vezes... Mirela falou, né? Ah, isso chama-se humildade, reconhecer nossos limites. De fato, né, Mirela? Porque quando a gente fala um pouquinho disso, a gente realmente diz, cada um tem uma capacidade tão incrível, né? E assim, eu estou fazendo o meu trabalho, dentro da minha amplitude, e dou a chance para o outro também. E reconhecer que o outro também vale a pena. Então, isso é maravilhoso, realmente isso é humildade. Rose, né? Rose diz o seguinte, que entender a realidade do paciente e do ambiente que vive, isso é importantíssimo. A gente sabe que índices, principalmente na área da saúde mental, elas são muito definidas pelo contexto que a gente sobrevive. Às vezes a convivência, as conversas, a motivação, o estímulo, né? Tudo isso favorece demais. E nós não nos atentamos. Nós não nos atentamos para isso. Por que nós nos atentamos?
a gente não sabe como fazer? Porque a gente vê outras situações, né? Quando a gente vê outras situações, isso, exatamente. Mas, eu queria te perguntar para vocês o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Essa internet. Isso. Esse trabalho, Lúcia, né, com outros profissionais, é difícil. Não vou dizer que é fácil, mas é a saída. É a saída, tá? Então, nós falamos até agora, né, sobre esse cuidado maior. Então, quero saber de vocês se vocês quiserem colocar no chat. Tá tranquilo, né? As primeiras expectativas são essas mesmas. Vamos começar a interagir um pouco mais, tá certo? Nesse contexto maior. Se alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma experiência, alguma dúvida, que possa falar um pouquinho também. Como é que tá? Que tá tranquilo? Beleza. Quem quiser também falar no microfone, fala. Lúcia, tranquilo. Professor, bom Oi, dia. Claudicéia, bom dia. Tudo bom? Tudo. A questão que a gente vê dos profissionais entre si, eu presencio muito no meu PSF e gosto muito, apesar de não ter farmacêutico, mas eu vejo entre a médica e a enfermeira. E como é importante essa comunicação deles dois. Até mesmo sendo auxiliar de farmácia, mas também eu vejo, tem esse medicamento e tal, então é muito importante e ajuda bastante, né? Porque aí a preocupação, às vezes, até da médica em saber qual é o medicamento, que a gente sabe que na unidade básica de saúde a gente luta com N pessoas, né? E às vezes ela pergunta, você pode, se eu passar esse medicamento, você pode comprar ou você prefere um aqui? Então, a gente vê como é importante. É isso mesmo que eu queria acrescentar. Obrigado. Não, e é importante. Alguém? Professor? Oi, Paulo. Só no começo da palestra do senhor, você falou sobre os medicamentos que as pessoas tomam constantemente e tal. Eu acho que, com o tempo, as pessoas vão adquirindo uma resistência àquele medicamento, não é assim? Na verdade, Paulo, e assim, é muito importante, obrigado pela pergunta também, essa resistência, ela é muito clara. Mas o que acontece? Nós temos isso é cultural, né? Nós temos uma cultura muito silenciosa e imediatista. Quando você fala em resistência, isso é muito importante que fique claro para as pessoas. Né? Por exemplo, a gente fala em antihipertensivo. Então, tem pessoas que tomam há 10 anos, há 15 anos. E não é que vai ter uma resistência nesse caso. De ordem até farmacológica, isso realmente vem deixando a pressão normalizada. O que pode comprometer são, por exemplo, os outros órgãos, né? Porque é muito tempo, por exemplo, você tomando um comprimido, o comprimido não é revestido, pode lesar a mucosa estomacal, pode comprometer o fígado, pode comprometer os rins, porque é muito tempo. Então, você passa durante esse tempo, você não toma muita água, não come muitos alimentos que têm uma quantidade de água maior, o índice de vitaminas também é muito pequeno, o índice de sais minerais é muito pequeno, e você acaba que deixando o seu corpo mais suscetível a outros problemas. Então, o que é importante para nós, para farmacêuticos, para nutricionistas, para qualquer outro profissional da enfermagem, da fisioterapia, é que a gente avalie o contexto que esse medicamento está sendo utilizado. Será que a pessoa não se acostumou e nunca mais teve um sintoma? Porque a gente sabe, por exemplo, que a hipertensão é uma doença muito silenciosa. E a pessoa toma, por exemplo, durante 10, 15 anos e não sente mais nada. Mas da primeira vez que vai verificar a pressão, tá 18, 19, oxe,
Mas faz 10 anos, né, que eu tomo esse medicamento, eu nunca sinto nada e vou verificar agora e tá isso. Aí você percebe há quanto tempo essa pressão não poderia estar assim. E num estalar de dedos, ter qualquer tipo de complicação cardíaca. Então, é por isso que é importante que a gente acompanhe. E aí nós temos alguns mecanismos de acompanhamento e alguns equipamentos para acompanhar, né, equipamentos de local. Por exemplo, nós temos o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde o farmacêutico se integra ao programa Saúde da Família. Em algumas cidades, por exemplo, isso é muito amplo, as pessoas conhecem, em outras nem tanto. Então, o que é que nós, enquanto profissionais, estamos fazendo? Principalmente essas categorias, né, o farmacêutico, o nutricionista e o fisioterapeuta. Como é que nós estamos lidando com isso na inserção desses profissionais para esses equipamentos e para que haja um acompanhamento mais de perto? Para que não haja, por exemplo, essas supostas resistências ou então algumas situações adversas. Então, a gente precisa sempre estar muito ligado nisso, porque cada vez mais a gente sabe que o índice assim, de infartos, de AVCs, né, de desmaios, de aneurisma, de hipotensão, aumentam bastante. Então, é importante que a gente, cada dia, perceba esses detalhes, porque vai fazer a diferença na saúde de muitos. Tá bom? Alguém tem mais alguma experiência, sugestão nesse momento, para a gente ir para a área mais do ciclo, né, de atendimento? Não? Beleza. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu apresentar, desculpa. Não hesitem, tá? Precisou arrocha o nó. Ó. E aí, para alguns que estão aqui no minicurso, esse ciclo, ele é bem peculiar, né? Já conhecem bastante. Outros ainda não. Mas, o que eu quero que vocês percebam, nós temos etapas para essa prescrição. Então, nós cuidamos, né, desse paciente. Beleza. Nós cuidamos desse paciente, né? A gente já sabe como esse paciente tem que ser abordado, tem que ser acolhido por nós. Nós já sabemos. Então, vamos numa linha de raciocínio. O paciente chegou, ele foi bem acolhido, ele foi convidado por nós, né? Nada melhor do que a gente receber um convite, né? Para que a gente faça qualquer tipo de situação. Convites bons, é claro, né? Pelo amor de Deus. E aí, ele chegou, né? Tá à nossa frente. Então, imaginem vocês nesse momento que esse paciente também está à frente de vocês. Independentemente da área. Independentemente. Tá certo? E aí você percebe. O paciente chegou, sentou. Ou então, Luiz, mas eu não tenho consultório de enfermagem, ou consultório da nutrição, ou então da fisioterapia, não estou na farmácia comercial, tranquilo. Você está na clínica escola, você está no seu estágio, você está em algum lugar que você foi abordado por alguém para que a pessoa receba orientação. Primeiro de tudo, e aí são detalhes, né, do dia a dia. Olho no olho, sem dispersão. Estou olhando aqui. Para vocês, por vocês, estou conectado com alguém. Ninguém procura um profissional de saúde dentro do seu espaço de trabalho para falar da vida alheia, para conversar bobagem. Estou com algum agravo. Olho no olho. Cumprimento. Aperto de mão. Abraço. Não agora, né? Abraço, convide, sente. Deixe que o outro sente-se antes que você.
Ou se for em pé, permaneça em pé 1 hora, permaneça em pé. Mas deixe com que o paciente lhe perceba que você está diretamente conectado com ele, seja como for. E você vai começar, né, dentro dessa primeira etapa, né, de acolhimento, de tudo, por que você está aqui? Né? Lógico que você não vai perguntar isso, né? Mas são essas perguntas que vão fazer na sua cabeça e que você vai mudar, né, o tom. Outra, quando a pessoa começa a falar, você já tem que perceber a linguagem. Não queira ser técnico com todo mundo. Não queira ter uma linguagem rebuscada com todo mundo. Se a pessoa tem menos esclarecimento ou se a pessoa tem mais esclarecimento, tenta ir no linguajar dela. Se a pessoa está mais, arranca mais sorrisos, sorria com ela. Se a pessoa é mais introspectiva, também se torna um pouco mais introspectivo no início. Se conecta. Tá? E aí, você vai aqui, ó, onde eu estou circulando. Por que a pessoa está ali? Motivos da consulta, dados específicos do paciente, história clínica, história de medicação. Certo? Tudo isso de uma forma muito ampla. Descubra, enxergue, visualize, retire as principais informações, seja de qual área for. Por quê? Você só pode realizar qualquer tipo de processo ou de procedimento se você tiver tudo aquilo muito bem realizado. História clínica não é... Lembra, história clínica não é história física. É a história biopsicossocial. São as multidimensões que o paciente tem para... que o paciente tem para favorecer a sua conduta. Não é ruim quando a gente chega para determinado profissional e que ou conversa muito ou conversa pouco. Então, você gerenciar o tempo, né, dessa entrevista, lógico, você não vai passar 3 horas, 4 horas para entender o que um paciente tem. Mas você tem que gerenciar o tempo para que você perceba o motivo da consulta, veja os principais dados do paciente, favoreça com que ele fale a história clínica e a história de medicamentos, principalmente, né, se for farmacêutico, e aí se for da nutrição, o histórico alimentar, a história alimentar da família, do dia a dia, onde é que ele participa, da fisioterapia, como é que ele está durante esse tempo, quais são as principais queixas, quais são as hipóteses diagnósticas de outros profissionais, quanto tempo ele já tem com essas queixas, se é recente, se é longo, se bebe, se fuma, né? Por quanto tempo, se tem histórico na família, se há outras desordens familiares a respeito desse mesmo problema. Então, não deixem de fazer as perguntas necessárias. Se é uma pessoa mais idosa, se tem cuidador, se não tem, quem é que dá os medicamentos, se sabe ler, se sabe escrever, como é que consegue diferenciar as caixas dos medicamentos. Perguntem o máximo, dentro de um tempo específico. É claro que você não vai fazer todas as perguntas para todos os pacientes, porque cada um tem uma história de vida e tem um contexto completamente diferente, certo? Então, favoreçam esses detalhes, porque todo detalhe que você vai fazer, que você vai ter, é importante para a sua conduta. E outra coisa, às vezes, quando chegar nos tempos de retorno, porque você vai pedir para voltar com 30 dias, que nós vamos já falar, com 40 dias, aí
Com o retorno de 40 dias, é que ele fala um sintoma, uma queixa que ele não falou no início. Então, olha o tempo perdido de tratamento. Então, o máximo de informações que você puder, que você tiver na primeira etapa da sua consulta para realizar a prescrição, é muito bom. É muito, muito bom, tá? Então, beleza. Consegui identificar as principais queixas daquele paciente. Consegui verificar exatamente qual foi o motivo da procura pelo profissional. Então, eu já sei. Então, vamos supor, né, que o paciente ou a paciente, né, ou X paciente também, né, quem não se identifica, pensar em determinado gênero, pensar em o paciente chegou, há muito tempo toma um medicamento e não surte efeito. E aí qual é o objetivo? É descobrir por que aquele medicamento não surte efeito. Se, por exemplo, na história desse medicamento, é quase impossível que ele não surta efeito. E aí você vai necessitar identificar os problemas relacionados aos medicamentos. Que problema tem naquele medicamento? O medicamento é seguro? O medicamento é efetivo? Aquele medicamento é necessário? Falta a adesão do medicamento, do tratamento? O que está acontecendo? Porque, rapaz, eu estou achando, né, que dentro desse contexto de fala do paciente, ele não está tomando corretamente esse medicamento. Mas eu ainda tenho que descobrir, porque dentro dessa primeira fala não ficou muito claro. Aí você pensa, o senhor está com a prescrição? Não estou aí. Não tem ninguém que pudesse enviar, o senhor tem um celular e uma foto. Deixa eu ligar aqui. O senhor liga, manda uma foto. Aí ele diz assim, tem esse daqui, que é o da pressão. Ah, meu filho, da pressão eu tomo os dois juntos, eu tomo os dois de manhã, assim que eu acordo, eu boto os dois para dentro. Antes de eu comer meu pãozinho com café. Ok. Só que na prescrição tem o quê? Um em jejum e o outro 2 vezes ao dia após o alimento. Primeiro problema. Ok. O segundo problema é que ele diz o seguinte, ele ou ela, que não come açúcar. Não come açúcar, né? Mas a glicose não baixa. E ela toma bem direitinho os medicamentos para diabetes. Só que aí você precisa avaliar o seguinte, como é essa alimentação que não tem açúcar? Não, olha, é assim, eu vou lhe dizer, doutor, né? Vou lhe dizer. De manhã eu como uma tapioquinha com queijo e um cafezinho com leite. Aí quando é às 9 horas eu como umas uvas. Aí no meu almoço é uma coisinha pouca, né? Um arrozinho. Aí boto uma graxinha, né? E boto uma galinhazinha caipira, pouquinho. Aí boto um feijão verde. E aí coloco um macarrão. Às vezes eu boto um alfacezinho. Mas aí, e de vez em quando, eu não vou mentir não, eu raspo uma rapadurazinha. De tarde, né? Então, assim, você já começa a perceber que existe açúcar, e muito. Né? Não literalmente no sabor adocicado, mas na transformação desse carboidrato. Então, é outro problema, porque pode sim associar a quantidade maior de açúcar com apenas, ele só toma uma vez ao dia a hipoglicemia antioral. Então, eu tenho que ver se essa glicose faz-se necessário para o aumento da quantidade de algum hipoglicemiante e também encaminhar para o nutricionista, para que ele ou ela mude
o plano alimentar. Porque dessa forma, ele vai ficar tomando vários medicamentos, realmente não vai surtir efeito, porque outras medidas durante o dia não estão sendo bem realizadas. Então, o medicamento, na verdade, nesse fato aí, ele é necessário. Só que, devido a outros motivos, não está surtindo o efeito desejado. Então, primeira fase, coletei as principais informações, aquelas que vão fazer com que eu entenda o contexto do paciente. Se eu entendi o contexto do paciente, eu preciso identificar os problemas relacionados principalmente à farmacoterapia. Vou ter que revisar a farmacoterapia, vou ter que modificar algumas coisas. E daí eu vou para uma das partes mais importantes, que é a elaboração do plano de cuidado. E nessa elaboração do plano de cuidado, vai entrar as orientações, as prescrições, as metas, os acompanhamentos, as intervenções, que são inúmeras. Tá? Então, é a partir disso. Só que para eu elaborar uma boa intervenção, eu necessito identificar o problema real. Para eu identificar o problema real, eu tenho que fazer uma boa coleta de dados. Então, olhem como elas se encaixam e são importantes para consulta e prescrição farmacêutica ou prescrição de qualquer área. Então, e aí eu tenho que pensar, realmente necessita-se fazer alguma intervenção de saúde para este paciente, das mais diversas áreas, especificamente da área farmacêutica. O que é que eu devo fazer? E aí, você pode, dentro do seu contexto, criar formulários, criar padronizados, você pode criar algumas orientações já prontas, você pode colocar alguns cartazes, você pode colocar isso de cuidado, mas de prescrição, aí você tem que ser muito fiel. Você precisa elaborar esse plano, e aí você pode colocar o plano maior, né, com todas as orientações, tipo manhã, tudo, tarde, tudo, noite, tudo, e unir a prescrição. Luiz, essa pessoa não sabe ler, não tem ninguém em casa. Áudio. Ó, a senhora tem um celular? Tem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar um áudio para a senhora. Então, todo dia, quando a senhora for tomar os medicamentos, a senhora vai ouvir esse áudio. Tá. Manhã. Bom dia, dona Antônia. A partir de agora, a senhora vai pegar a caixinha vermelha, vai abrir, colocar um copo de água e tomar esse medicamento. Quando a senhora tomar o café, vai pegar a caixinha azul, pegar um comprimido, tomar um copo de água. E esses são os da manhã. E você vai ensinar. Então, que essa educação científica, né, de ensinar para transformar o outro é a coisa mais difícil do mundo. Mas se você é um profissional competente e ligado com essas situações, vai ser muito fácil para você. Então, é uma prescrição áudio, né? Na verdade, uma audioprescrição. Então, Luiz, mas eu nunca vi isso na minha vida. Ok. Mas está vendo a primeira vez? Por fotos. Ela vai comprar os medicamentos, vai lhe mandar as fotos e você vai dizer, o áudio, olha, esse daqui da caixa amarela, a senhora vai tomar 8 horas da manhã. E se a senhora puder, todo dia que tomar, me mande uma foto. É difícil? Demais. Mas é a forma que se é encontrada para o acompanhamento de determinados pacientes, certo? O quarto, né, e último, é realizar esse segmento individual. Você teve a coleta dos dados,
identificou alguns problemas, elaborou o plano de cuidado, e agora você vai saber se todas essas fases tiveram sucesso. Você vai acompanhar, você vai ver no retorno se os problemas foram sanados, se apareceram novos, como está o progresso, o paciente está satisfeito, precisa de novas metas, o que está acontecendo com o paciente após sua consulta e prescrição. O que pode levar este paciente a ainda estar melhor? Não, Luiz, olha, eu tomei esses medicamentos, mas eu fiquei todo empatacado, cheio de bolinha roxa. Opa, alguma coisa aconteceu. Você tinha alergia a algum processo alérgico a alguma coisa? Que era a pergunta que eu deveria ter feito antes? Não, que eu saiba, não. Você comeu alguma coisa diferente? Não, eu segui tudo o que o senhor disse. Será que não foram desses medicamentos que eu tomei? Vamos suspender? Aí você começa a perceber qual eu devo suspender, né? E aí você achou, de fato, e realmente. Então, apareceu um novo problema. Então, tenho que cuidar daquele novo problema que apareceu junto aos problemas que já existiam, tá bom? Então, passem, né, durante essas etapas todas, a perceber o que você pode fazer em cada etapa para otimizar e para inovar dentro do seu trabalho. Como eu melhoro a coleta dos dados do paciente, como eu identifico melhor os problemas, como eu elaboro melhor um plano de cuidado, como eu realizo esse acompanhamento de uma forma mais otimizada. Porque a gente sabe que essa é a sequência, mas a forma do trabalho é completamente do profissional. E eu não posso interferir na forma. Eu posso ajudar a otimizar o trabalho do outro. Porque as condutas clínicas, elas são condutas individuais, elas são condutas soberanas. Agora, quando eu vejo que há um problema na conduta, né, um erro na prescrição, uma forma diferente de ser abordada, e que eu sei que é aquilo, então eu tenho que conversar com o profissional. Olha, eu percebi isso, assim, teve algum motivo mais criterioso para você ter feito dessa forma? Porque eu não entendi. Você poderia me ajudar? É uma nova abordagem, eu não conheço, dentro desses passos. Porque esses passos vão ajudar muito, tá? E aí, eu trouxe esse quadrinho, né? Que são os problemas que podem acontecer da própria prescrição, ou da prescrição médica, ou da prescrição de algum profissional de enfermagem, ou de algum profissional da odonto, enfim, ou até mesmo de outro farmacêutico, certo? Então, você percebe que os problemas, eles vão surgir, isso lá na etapa 2, né? Porque eu vou pensar nisso. Aí você pensa, será que esse medicamento ele é necessário para o paciente? Será que o medicamento ele teve adesão do paciente? Será que o medicamento ele é eficaz? Será que o medicamento ele é seguro? Então, começa a perceber. Então, como é que a gente percebe isso? Ah, Luiz, o medicamento ele é necessário, porque é um antihipertensivo e ele tem pressão alta. Mas ele está tomando três da mesma classe. Então, será que dois deles são necessários mesmo? Porque um é. E os outros dois? Não, Luiz, então não é necessário. Tem que suspender. Aí você vai para a adesão terapêutica. Será que aquela forma farmacêutica, aquele medicamento, o sabor, os recipientes, o formato, o tamanho, a quantidade
faz com que o paciente não deva aderir ao tratamento? Não, Luiz, olha, é porque é comprimido, não é revestido, o sabor é ruim. Tem outros que têm um sabor melhor, é revestido, tem uma quantidade maior de açúcar, mas é melhor porque ele tem uma condição maior para aderir ao tratamento, porque dessa forma não tem como. Muda. É esses problemas de farmacoterapia que a gente precisa avaliar. Aí você percebe, o medicamento ele é efetivo? Luiz, ó, eu tomo há 1 ano, mas eu não vejo resultado, eu fico com as mesmas dores. Então, não é efetivo. O que é que eu preciso fazer? Será que é suspender ou aumentar a dose? Então, são essas avaliações que a gente precisa ir, ó, mudando a chave. O medicamento, ele é seguro? Se ele é seguro, ele vai fazer o efeito completo. Luiz, eu acho que ele é muito seguro, não. Toda vida que eu tomo, baixa a minha pressão, mas eu fico, né, com muita diarreia. Então, ele não é seguro, porque ele está provocando um novo problema. O que é que eu devo fazer? Certo? Então, é importante que a gente faça essa avaliação criteriosa da farmacoterapia. Luiz, mas eu não sou farmacêutico. Ok. Então, se você, enquanto que você não é farmacêutico, mas consegue perceber que o problema é relacionado a medicamentos, encaminha para um farmacêutico. Da mesma forma como, se o problema não é farmacoterapêutico, eu tenho que encaminhar para determinado profissional que tenha precisão naquele local, naquela forma, naquela conduta. Então, é uma troca. O que nós não podemos deixar de fazer é deixar de cuidar. Negligenciar. Porque se eu negligencio, meu povo, está tudo perdido. A gente está passando essa manhã aqui em vão. E não é bom, principalmente nos tempos que a gente tem, de perder tempo. Tá certo? Então, é muito importante que isso aconteça. E aí, sempre eu faço essa pergunta, né? Você está preparado mesmo? Né? Você está preparado para prescrever? Você está preparado para orientar? Luiz, ainda não. Mas vai ficar. Vai ficar demais. Sabe por que é que vai ficar? Porque você vai começar a perceber que a prescrição e a consulta, né? Tá bem ligado? É muito diferente. Certo? Então, veja. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui para. Opa, ver se tem alguém aqui. Lúcia. No diálogo surgem essas interrogações mesmo, né? E a gente vai fluindo. Porque cada diálogo é muito diferente, né? Cada diálogo é muito diferente. E aí, o que é que a gente precisa perceber? É interrogar de uma maneira muito saudável o que o paciente está querendo. Não. Pelo contrário. A gente necessita favorecer outros detalhes, tá? Eu estou pegando aqui para a gente ver. Eu vou passar esse. Eu estou só recebendo aqui, meu povo, é o link da frequência. Só um instante, viu? Para passar para vocês já já. Do nosso querido Pablo. Porque estava tendo um probleminha, mas agora deu certo. Obrigado, Pablo. Pronto.
Rosemira, não, sem problema. Obrigado, Neide. Mirela, sempre massageando os egos, né? Mas, gente, eu queria, né, para que a gente finalizasse, que a gente visse isso daqui, né, que é a própria prescrição. Nós temos, né, alguns exemplos. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui. Na verdade, eu fiz esse modelo muito baseado na minha experiência. Tá certo? E aí, essa experiência vai ser muito importante porque melhora bastante a nossa cabeça. Luiz, eu tenho que sempre fazer assim, não. Aqui, na verdade, é os dados principais, né? Mas aí você pode fazer uma prescrição mais elaborada, né? Ela toda padronizada, personalizada, né? Que você pode imprimir na hora, então você pode fazer sua letra bem bonita, deixar os espaços, mas enfim. A prescrição de fato, certo? Tem que pensar no seguinte, nós temos que ter um cabeçalho, certo? Porque é timbre, né? É identificação, tanto do consultório farmacêutico ou da farmácia, o nome da farmácia comercial, ou então da clínica multiprofissional, ou então da clínica nutricional, da clínica da fisioterapia, você tem que deixar pronto. É um cabeçalho. E aqui eu coloquei só essa imagem, né, para que vocês possam perceber que essa imagem amplie, né, deixem toda trabalhada, com bordas, com figuras, com ilustrações, tá certo? Nome do paciente, o nome o contato, né? E aí, assim, no nome do paciente, a gente vai colocar dados. Paciente, você pode colocar idade, pode colocar altura, pode colocar peso, principalmente quando for paciente da primeira infância ou então adolescente, tá certo? Porque tem pessoas que também têm um certo receio com relação à idade. Mas se for geralmente pessoas que não têm, eu coloco o máximo de coisas que você puder. Porque se, por exemplo, outro profissional pegar a sua prescrição, já tem mais ou menos a situação, tá bom? O contato, é sempre bom ter um telefone, né? E-mail, então o número do WhatsApp, porque tem um contato mais direto. Tanto você pode dar o seu, e aí você, né, tem que ter aquele jogo de cintura, porque tem gente que vai querer que você seja um personal, né? Daily, né, um personal diário mesmo, mas, assim, é importante que você tenha essa comunicação para qualquer tipo de eventualidade. E aí, pensando nisso, né, a gente pensou nos dados do paciente, nas próprias intervenções, no plano de cuidado, no acompanhamento. Então, na prescrição, seja claro, seja muito claro, né? Coloque o nome do medicamento, a forma farmacêutica, escreva, não abrevia, cápsula, comprimido, drágia, solução, xarope, envelope, creme, gel, pomada, via de administração, via oral, via retal, via nasal. Descreva. Quanto mais detalhes você descrever, melhor fica para o paciente. E aí você vai ter que colocar concentração, 50 mg, 100 mg, 150, posologia, 2 vezes ao dia, horários, 2 vezes ao dia, 2 pontos. Primeira vez do dia, às 7h30 da manhã, após a refeição do café da manhã. Segunda vez no dia, às 19 horas, após a refeição do jantar. Por quanto tempo, Luiz, esse tratamento, que é uma coisa que pouco se coloca? Por 14 dias, por 15 dias, por 30 dias, por 90 dias, por 60 dias, certo? Instruções adicionais, com a quantidade de água, se pode ser próximo do alimento,
se não pode ser próximo, se há interação, se eu tenho que caminhar, se eu tenho que aguardar, se eu tenho que me sentar, se eu tenho que me deitar, se eu tenho que repousar. Faz a instrução mais detalhada possível, tá bom? De fato, se você também quiser colocar algumas orientações não farmacológicas, você também pode colocar. Evitar determinada comida, fazer uma atividade física, ou procurar orientação nutricional, procurar orientação fisioterapêutica, procurar orientação do profissional de educação física, né? E até mesmo junto da prescrição, você já pode encaminhar alguém, tá bom? Então, não deixem para que as pessoas subtendam a sua prescrição, ou que quem for pegar a sua prescrição demore a entender. O mais explicado possível, o mais cursivo possível, porque a sua prescrição ela é um documento importante para a orientação das pessoas, tá bom? Cuidados, né? E aí você pode colocar, por exemplo, aumentar a ingesta de água durante o dia, né? Ter o lazer, enfim, como o contexto do paciente nos favorece. E aí, ó, outra coisa importante, retorno. 15 dias, 30 dias, 40 dias, 2 meses, daqui a 6 meses, de quanto em quanto tempo você vai acompanhar, de quanto em quanto tempo você vai monitorar esse paciente, tá bom? Assinem e carimbem, tá bom? E por quê? Quando você assina, quando você data, quando você carimba, quando você mostra o número do seu CRF, mostra primeiro que você é um profissional de competência, que você não está se escondendo atrás de uma prescrição, que você não está entregando alguma coisa sem dizer quem é que está mandando, quem é que está orientando, quem é que está fazendo, tá bom? Então, esse modelo é um modelo muito básico, mas que tem as principais informações que você pode ter dentro de uma estrutura de prescrição para favorecer o paciente. Aqui, né, esse aqui eu vou... Só para a gente fazer esse encerramento, né, porque já vão dar 11 horas, eu falo muito mesmo, e, assim, sempre, e eu gosto muito da área da farmácia clínica, né? Da área do cuidado em geral, da área da equipe multiprofissional, porque eu vivi essa área multiprofissional, e sei da importância, né, de vários profissionais unidos junto de um paciente, a rapidez do tratamento é muito maior, tá? Então, lembra, uso racional de medicamentos direto. Os medicamentos, eles podem, né, trazer muitos problemas, eles podem trazer muita coisa boa, mas podem trazer muitos problemas. Então, avaliem se realmente vale a pena, se realmente a gente consegue diminuir alguma coisa, ou então fazer algo muito específico dentro daquele esquema terapêutico. Porque o excesso ou a falta pode levar a questões muito difíceis, tá certo? Então, uso racional de medicamentos sempre, uma automedicação responsável, sempre orientado por profissionais, sempre procurar o farmacêutico com relação a esse processo farmacológico, tá certo? A orientação farmacêutica vai reduzir todos esses PRMs, né, que são os problemas relacionados ao medicamento. Então, diminuamos todos esses detalhes. E a gente precisa fazer com que as pessoas procurem cada vez mais os profissionais, dentro das suas limitações, dentro das suas circunscrições, na realidade, tá? Então, tratem bem, orientem de maneira ideal, façam com que as pessoas se sintam muito em casa, porque é esse o objetivo, né, do cuidado, não só farmacêutico, mas o cuidado em geral, tá certo? E por último, né, não esqueçam, e aí eu vou só um pouquinho para a farmácia, nós não estamos fazendo nada que, como é que eu posso dizer, que não esteja amparado de forma legal.
né? O próprio CFF, né, e os outros conselhos também regulam as prescrições. Então, não tenhamos medo, né? Não tenhamos medo de que outras classes, né, possam diminuir, dizer que não tem validade, porque tem muito igual a todas as outras. E aí, sempre pensar nessas responsabilidades sociais, humanas e de valor para que a nossa ética, a nossa conduta, o nosso conteúdo e a nossa apropriação tenha validade. E a única missão que eu quero, né, que a gente tenha aqui, todas essas ferramentas para inovar a saúde, para cuidar das pessoas e para favorecer o outro, é que vai deixar com que a gente se mova e tenha grandes condições de melhora para a saúde brasileira. Tá bom? Então, pessoal, eu sei que tinham outras coisas para falar, mas, deixa eu ver aqui uma só se eu... Deixa eu pegar aqui, viu, gente? Porque o Pablo está aqui. Para eu mandar para vocês. O que eu vou colocar no chat agora? Esse é o link da frequência, tá certo? Tá aqui no chat. E aí vocês vão, clicam nele, tem acho que uma perguntinha e vocês respondem, tá bom? Então, só quero agradecer a presença de todos. Espero, né, que nesse pouquinho tempo a gente tenha tido uma boa, pelo menos início de uma orientação, né, para que vocês possam começar a perceber, começar a pensar diferente, favorecer os novos objetivos, né, no cuidado ao paciente. Então, agradeço muito. Quem puder, quem fez foto, né, divulga, né, e aí me marca. Obrigado, Márcio, obrigado, Lúcia. Sempre muito, muito, muito carinhosos vocês, Mirella também. Eu fico muito feliz em poder contribuir com esses